Bem-vindos ao último painel da conferência hoje, organizada pela APDC, Redes de Alta Velocidade da Tecnologia às Soluções. Este painel avisa os ouvidos mais sensíveis que vai tentar ser politicamente incorreto, de alguma forma, não para demérito dos anteriores, mas para, de alguma forma, podermos concluir a sessão de uma forma mais informal, evitando aquele jargão que diz conferências nem ouvi-las nem fazê-las, para que, fundamentalmente, daqui deste painel resulte uma visão prática e pragmática do que é esta abordagem do home, do entertainment, fundamentalmente nesta área que nós queremos posicionar o nosso registro. Para o efeito, contamos com 4 participações, previamente combinadas sem suporte, para que não tenhamos comunicações formais a apresentar, para que o debate pretenda fundamentalmente ampliar posições, mostrar o que é isto da sociedade de informação, mostrar afinal o que é isto da alta velocidade. E eu numa primeira reflexão, e já me calo que eu sou aqui um silent partner, estou aqui fundamentalmente só para tentar interagir com os 4 protagonistas, para dar conta que quando este convite foi feito, e obviamente que também nos privilegiamos do momento para agradecer à APDC o evento e cumprimentar-vos em nome também da APDC, para vos dizer que esta iniciativa trouxe-me desde logo uma primeira reflexão, ou seja, de facto hoje em dia, olhar em redor e participar na chamada sociedade de informação, mais do que um direito, é um autêntico dever que todos nós temos. Só que há, de alguma forma, ainda uma espécie de um conto de fadas que eu não sei se ainda tem um final feliz para toda a gente, porque eu continuo a perceber que existem milhares de pessoas aqui no retângulo à beira-mar plantado, que sem qualquer desprestígio pelo programa, continuam a ver invariavelmente todas as noites a tua cara não me é estranha, outra coisa do género. Ou seja, para além de milhões de soluções que existem e elas existem, invariavelmente continuamos, se calhar, muitos a fazer o pouco que ainda fazíamos. Independentemente da base tecnológica, independentemente do emprego científico, independentemente de Portugal ser líder no multibanco, na Via Verde e em milhões de outras soluções nas autoestradas de informação, essa é uma realidade no e cru do Portugal profundo. E é uma coisa que eu gostava que os nossos convidados, como, no fundo, opinion makers e especialistas que são nesta área, pudessem também ajudar a desconstruir para que percebêssemos melhor o que é isto. Eu lembro-me, aliás, que há 30 anos atrás, há pouco no anterior painel ouvi dizer que, e muito bem, que em 1950, por um estudo norte-americano, percebia-se que um trabalhador na altura em 8 horas fazia tanto quanto agora um trabalhador faz de casa ao emprego. Verdade irrefragável. Também me lembro que há 30 anos atrás se dizia que as mercadorias, principalmente lá na minha estação de Sintra, ali nos caminhos de ferro, podíamos enviar mercadorias de 2 formas, em grande velocidade ou em velocidade normal. As de grande velocidade demoravam 24 horas a chegar ao norte. As de velocidade normal eram para aí 3 dias. Hoje em dia falamos em alta velocidade. Mas afinal o que é isto de alta velocidade? Como é que influencia as nossas casas, os nossos comportamentos, o lar dos portugueses? É aqui que eu gostava de tipificar o debate. Neste sentido, e de acordo com a sinopse que nós temos, a primeira pergunta, e antes de uma telegráfica apresentação dos nossos oradores que eu gostava aqui de deixar, é fundamentalmente esta: como envolver a sociedade neste processo? Pergunta à APDC, e é uma pergunta com a qual eu também solidarizo. É perceber como é que envolvemos a sociedade neste mesmo processo de alta velocidade. E o que é a alta velocidade? Será que isto ainda é do domínio da ficção científica? Ou será que isto, de facto, já chegou às nossas casas com a preponderância que todos os protagonistas do setor, todos os players, querem fazer demonstrar que é? Para essa finalidade, temos aqui o Dr. Adriano Neves, que é administrador executivo da Zone TV Cabo, da área do consumer, não é? Sempre do Consumer Care, exatamente, Consumer Care, exatamente, que nos vai falar sobre este tema, o Dr. Paulo Barreto, Country Manager da Google Portugal, e o engenheiro Pedro Afonso, administrador na Nova Base, e também o Dr. Rudolf Gruner, que é diretor-geral da Média Capital Digital. E são estes os 4 protagonistas que nós aqui vamos ter para então tentar caracterizar este tema. Como o debate é informal, como não há aqui nenhuma ordem pré-estabelecida nem estereotipada, aquilo que eu gostava de fazer era que um de vós pegasse no tema para tentar demonstrar a todos nós que somos de outro planeta o que é isto das redes de alta velocidade, ou seja, que elas existem, que são importantes, mas são só para um nicho de profissionais do emprego científico, ou de facto os portugueses lá em casa já conseguem sentir e perceber o que é isto. Quem é que quer dar o pontapé de saída? Não há chamada. É a livre escolha. Sim, senhora. Doutor Adriano Neves.
Bem, primeiro que tudo, eu acho que nós, portugueses, que às vezes andamos com a autoestima um bocadinho por baixo, temos todas as razões para estar orgulhosos destas tais redes de alta velocidade ou de nova geração, ou o que lhe quisermos chamar, porque temos um país dotado de uma infraestrutura bastante avançada, independentemente de ser por cabo ou por fibra ou por aquilo que lhe quisermos chamar, porque os operadores de mercado, via concorrência e via necessidades de investimento, optaram por não pensar e não esperar para ver. E, portanto, eu acho que como país aí estamos muito avançados. Estava há bocado a ouvir o Nuno da Cisco, quando falava do colega dele em Inglaterra, orgulhoso dos seus 4 mega. Hoje em dia, em Portugal, no Portugal real, a nossa velocidade média de internet já anda à volta dos 24 mega. E isso é o Portugal real. Temos clientes de 100 mega, temos clientes de 6 megas, temos uma panóplia de clientes, mas a nossa média já é significativamente alta. E, portanto, se calhar há áreas em que não estamos tão avançados. Aqui não é puxar a indústria para os pincas, mas em termos de infraestruturas, o país está preparado para os próximos tempos, e aqui nem falo do operador A ou do operador B, não é esse definitivamente o objetivo, e acho que temos condições, temos já milhares e milhares de clientes, porque estamos a falar de taxas de penetração bastante simpáticas de televisão paga, de internet e de voz, e portanto temos um país modernizado e não me parece, e cada vez menos, não me parece que estejamos a falar para um nicho, porque hoje a venda de smartphones é quase já começa a ser banal. Os tablets, que pareciam uma coisa para ricos na altura, estão-se a começar a banalizar, e o povo português tem direito também às suas fantasias, não é? Já percebeu que aquilo que compra a casa, que isto agora é mesmo a sério, portanto é preciso ter cuidado, porque os spreads e a vida está dura. Os carros, que era a nossa fantasia, tem que ter um carro fantástico. Os nossos carros em Portugal estão 50% abaixo das vendas do ano passado, mas o português tem que ter algum grau de liberdade, porque senão isto não tem graça nenhuma. Portanto, há aqui uma mensagem de otimismo que eu perguntava também à Google se dela partilha. Aliás, um dia destes com o tablet começamos também a oferecer uma escova de dentes, porque ouvimos há pouco, como são mais os telefones que as escovas de dentes, vamos começar a inverter aqui o processo de product placement. O que é que a Google pensa sobre esta matéria? O que é, afinal, isto de alta velocidade e o que é que influencia? O que é que muda, no fundo, com a alta velocidade? Bom, essencialmente, a Google não está envolvida naquilo que é o desenvolvimento das redes. Nós somos uma empresa que nascemos na internet, temos uma série de serviços e de produtos que disponibilizamos a todos os utilizadores e temos adaptado e cada vez mais desenvolvido os nossos produtos, tendo em conta que vai haver um aceleramento daquilo que são as velocidades de acesso às várias plataformas. Nesse sentido, nós, ao longo dos últimos anos, somos mais uns fornecedores de conteúdos que aproveitamos as redes que estão disponíveis. As redes fixas já é um dado que tem as velocidades que nós pensamos que são as suficientes para fornecer os nossos serviços. Serviços como o YouTube seriam impensáveis de existir se não houvesse uma banda larga fixa. O que nós estamos a assistir agora é a passagem para as redes móveis, a passagem para os tablets, e a Google está a começar a disponibilizar serviços que estão disponíveis não só no desktop, mas essencialmente no tablet e no Vodafone. E como é que esta nova abordagem influencia, por exemplo, o mercado publicitário, onde a Google está muito presente? Que dinâmicas é que a partir de agora podemos começar a ter? Bom, eu acho que o aceleramento das redes só por si não vai alterar substancialmente aquilo que nós podemos já fazer em termos de advertising. O aparecimento do tablet e do telefone introduziu mais uma variável de segmentação. Hoje é possível, através das plataformas da Google, fazer segmentação para operador móvel ou para utilizadores que estão a utilizar Wi-Fi. Já chegamos a esse nível de sofisticação. Mas conseguimos fazer mais do que isso. Nós conseguimos segmentar com base no tempo de weather.
Exatamente, em retorno do micro. Nós hoje em dia conseguimos fazer segmentação baseada na localização do utilizador, no tempo, se está a chover, se está sol, na localização onde ele está, e tendo em conta todo o histórico de navegação que ele fez antes de chegar a um determinado local onde esse anúncio é exibido. E conseguimos fazer isto com real-time bidding, conseguimos entrar num nível de sofisticação que seria impensável se não tivéssemos, eu não digo as redes de quarta geração, mas pelo menos as redes. Já lá vamos também ao 4G. Engenheiro Pedro Afonso, nova base, este conceito do always on, que é uma coisa que se fala cada vez mais, como é que a organização encara esta realidade da alta velocidade? Eu vou tentar tirar aqui o meu chapéu de maior integrador de sistemas em Portugal, enquanto empresa portuguesa, e pôr o chapéu de pessoa que está nesta indústria já há alguns anos. E há uma coisa clara para mim que tem sido o seguinte: nós tendemos a subestimar o longo prazo e a subestimar o curto prazo. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em Portugal já existe uma infraestrutura de redes, aplicações e plataformas muito sofisticada à frente de muitas plataformas que nós conhecemos pela Europa e pelo mundo. Eu acho que o ponto fundamental aqui é como é que nós vamos usar mais os investimentos que foram feitos nos últimos anos nessas redes, e é claro para nós que a killer application que vai efetivamente dar utilização a essas redes é o vídeo. E o vídeo, hoje falar de vídeo não é falar só de televisão, portanto é falar de conteúdos que têm que estar presentes em cada ecrã que as pessoas utilizam no dia-a-dia. E acho que isto é que é importante referir. Portanto, falar numa punchline que eu gosto de utilizar, que é a omnipresença do serviço em todos os ecrãs que as pessoas têm à sua disposição. E depois há um outro conceito, que é entregar em todos esses ecrãs um alargado de conteúdos, que não seja só vídeo, mas seja, no fundo, um portfólio de conteúdos, seja revistas, jornais, etc., que as pessoas utilizem e possam realmente utilizar no dia-a-dia. Isto tem várias implicações ao nível da indústria, a começar pelo facto de que nós estamos a falar de ter que conhecer os utilizadores do mundo dos mídia. Hoje o mundo dos mídia trabalha num formato broadcast, ou seja, one size fits all. Portanto, eu transmito e estou à espera que o utilizador receba essa informação e depois eu não sei muito bem qual é a reação do utilizador a essa informação. Quando nós estamos a falar de direcionar conteúdos, estamos a falar de um conceito que é transformar aquilo que era broadcast em unicast. E o broadcast, aquilo que chega a todas as pessoas, passa a ser um caso particular do unicast, porque o que eu tenho são milhões ou bilhões ou trilhões de unicasts para cada uma das pessoas. E isso é o que vai realmente utilizar as redes de nova geração. Quando eu estava a falar de, no fundo, subestimar o futuro, eu recebi esta semana um vídeo, acho que foi via Facebook. Alguém se lembra do filme Regresso ao Futuro 3, que foi lançado em 85? Alguém se lembra? Sim, penso que vários, certamente. Pronto, eu não sei se recordam, mas o dia em que o Michael J. Fox chegava a 2012 foi há 2 semanas atrás. E, portanto, era interessante analisar esse vídeo e perceber que, em termos de futurologia, existia esta analogia com as pessoas em 2012 vão andar de skate sem rodas. Portanto, não sei se recordam do skate sem rodas. Isto era pura futurologia e ficção científica. Portanto, não é disso que estamos a falar com as redes de nova geração em Portugal. Estamos a falar de serviços que estão deployed pelos principais players no mercado. A nova base ajudou alguns desses players a integrar essa tecnologia. E estamos a falar de uma outra coisa, que é como é que nós podemos reutilizar esses desenvolvimentos e esse trabalho que já foi feito até aqui e exportar isso lá para fora. Eu acho que este debate, este painel, é o mais sexy do dia de hoje. Precisamente estamos a falar do consumidor, estamos a falar daquilo que toca nas pessoas. Portanto, no debate anterior, eu tive pena não estar na parte da manhã, no debate anterior falava-se de corte de custos e eficiência, que é sempre um tema mais apetecível pelo controle de gestão das empresas, mas menos apetecível pelas pessoas mais viradas para o marketing. E, portanto, era este... Então, mas isso é uma excelente deixa para que o Rodolfo Gruner, o Dr. Rodolfo Gruner, nos possa dar conta, pela abordagem que agora o engenheiro Pedro Afonso fez, das questões relativas ao mass media e ao personal media, ou seja, neste momento as redes de alta velocidade permitem, de facto, uma diversificação, uma segmentação de conteúdos, que na perspectiva de um homem com o seu perfil profissional, não sei se é mais fácil ou mais difícil de gerir. Como é que reage perante este conceito cada vez mais presente do personal média?
Bom, começando um pouco pela perspectiva de um grupo como a Média Capital, que é um produtor de conteúdos perante as redes de alta velocidade, nós encaramos essencialmente como uma grande oportunidade, porque no fundo permitem-nos fazer chegar os nossos conteúdos de uma forma melhor à nossa audiência, que é cada vez mais móvel. Acho que é sempre bom ilustrar estas coisas com números, para não ser só uma conversa muito teórica, e há alguns números que eu posso revelar. Nós, no último ano, no Grupo Média Capital, desenvolvemos para cima de 20 apps para os diferentes tipos de plataformas, iPhone, iPad, Android, Windows Phone e por aí fora, para a maioria das nossas marcas de conteúdos, e hoje temos algumas destas marcas com cerca de 15% do consumo feito em plataformas móveis. Quando, há um ano atrás, tínhamos 0 ou 1%. Estamos a falar de uma dimensão deste género. Curiosamente, hoje de manhã estava a ver dados também sobre consumo de conteúdos em plataformas móveis na empresa da qual nós somos participada, que é a Prisa em Espanha, que tem títulos como El País ou o AS, e eles fecharam o mês de junho com 21%. 21% em Espanha, 15% em Portugal. Uma coisa que há um ano ou dois praticamente não existia. Portanto, se me perguntarem, bom, mas como é que isso vai ser para o ano? Não sei. Sei que vai ser mais. Seguramente vai ser mais. Porque claramente esta tendência de crescimento, nem de perto nem de longe, dá sinais de estar esgotada. Agora, pensando que tipo de experiência nós conseguimos proporcionar aos nossos consumidores por via das plataformas de alta velocidade, é claramente uma boa oportunidade para nós. Se calhar no passado estaríamos a falar no caso de informação, de conteúdo de texto, eventualmente com uma fotografia não muito grande, e hoje estamos a falar de muito conteúdo de vídeo. É essencialmente isso a grande diferença para um grupo como o nosso. Isso, obviamente, que proporciona para o consumidor uma experiência muito mais rica. E é engraçado ver a diferença como os utilizadores tomam partido dos devices móveis para chegar aos nossos conteúdos versus aquilo que é chamada web tradicional, ambiente PC. Tivemos também recentemente a fazer um estudo que compara as curvas de utilização ao longo das 24 horas do dia. E as conclusões são engraçadas. Portanto, o dia para os smartphones começa entre as 6 e as 7 da manhã e até às 10 da manhã há um domínio absoluto dos devices móveis, o que só prova que o português tem por hábito começar a trabalhar um pouco mais tarde, e por volta das 10. Das 10 à 1, domínio completo PC, entre 1 e as 2 há ali uma aproximação muito grande dos smartphones, o tablet fica na gaveta, não é prático para levar para o almoço. Depois, a partir das 2, novamente domínio PC, e a partir das 7, o PC é rapidamente ultrapassado pelos smartphones e pelos tablets que tomam o domínio do resto do período. Estas pequenas nuances são muito interessantes. Portanto, o tablet, à hora do almoço, fica para trás, o smartphone vai para o restaurante. À noite, o tablet inicialmente tem uma curva mais lenta do que os smartphones. A partir das 11 da noite, o tablet é rei e senhor, domina completamente e prolonga-se até cerca da 1 da manhã. Não sei se é bom, não sei se é mau, mas isso agora a avaliação será feita por cada um. Não é bom nem mau, claro. Do nosso ponto de vista. É importante conhecer e entender estes fenómenos para que possamos adaptar um bocadinho aquilo que oferecemos. A conclusão que nós tiramos é que quem vê tablet tipicamente vê num contexto muito mais tranquilo, recostado no sofá, portanto as crianças já foram dormir, a cozinha já está arrumada, as coisas estão organizadas para o dia seguinte, portanto é um momento de pausa, tranquilidade. Portanto, o tipo de experiência que nós devemos proporcionar nessa altura é uma experiência de maior profundidade. O artigo pode ser maior, pode ter contexto relacionado, porque as pessoas estão com paz de espírito para fazer. À hora do almoço, tipicamente é ao contrário, portanto, ninguém se vai pôr a ver vídeos intermináveis e artigos relacionados uns com os outros enquanto está entre duas trincadelas no bife. Portanto, obviamente que isso não faz sentido. Depois há outras situações engraçadas, pegando no Mais Futebol, que é a nossa marca no desporto. O Mais Futebol chega a fazer picos de 20% nas plataformas móveis durante os jogos. E acho que o fenómeno é mais ou menos conhecido de todos. No meu caso, tipicamente coincide por grande infelicidade, os grandes jogos com jantares familiares em casa dos meus sogros. Portanto, a minha sogra insiste em fazer jantares familiares aos quais a minha mulher não permite que eu falhe nessa altura. Portanto, o que eu faço é vejo Mais Futebol discretamente por baixo da mesa. E, portanto, o que é que eu estou a ver? É o ao vivo.
Portanto, quer saber minuto a minuto, porque a televisão está desligada, o que é que está a passar. Agora, é fundamental entender este tipo de dinâmicas, porque é isto que nos permite adaptar os conteúdos e os serviços que nós temos às plataformas e à velocidade e à crescente mobilidade social. Neste momento, e aliás entrando aqui numa espécie de segunda ronda, não de questões, mas de interrogações, perguntava também aqui ao Adriano Neves esta questão do over the top, que tanto, de alguma forma, povoa o nosso cotidiano. É uma oportunidade, é uma ameaça? O que é que devemos entender como a expressão desta designação? Eu acho que nós não devemos, nós operadores, aqui no meu caso, não devemos ver como uma ameaça, devemos ver como uma possível oportunidade. Agora, a possível oportunidade de se reunirmos a priori algumas condições. Uma delas é ter uma rede bem preparada, uma rede capilar, uma rede que, no nosso caso, atinge 3,2 milhões de lares com velocidades a partir até 100 mega. E, portanto, o over the top, caso queira entrar, vai precisar sempre disso. Isso é uma garantia que é crucial e é um caminho. O outro caminho, que eu acho que é mais interessante para nós, mais aliciante e que deve ser aquele que nós devemos prosseguir com mais atenção, é criar pacotes de oferta, criar inovação, criar ofertas, criar funcionalidades que tornem aos olhos do consumidor o over the top como uma coisa não tão necessária, porque se eu tenho um user interface que é fantástico, e tive aqui uma ajuda simpática da nova base, se nós tivermos pacotes que são completos em termos de velocidades de net, em termos de pacotes de canais, em termos de termos 500 mil pontos Wi-Fi livres pelo país inteiro, e se tivermos tudo isso bem construído, é uma excelente arma. Se nós fizermos uma analogia, e se olhássemos há uns anos atrás, o Skype era uma espécie de over the top para a voz. Portanto, o Skype podia arrasar com tudo o que são redes fixas. Em 2007, a Zone teria 20, 30 mil clientes de voz fixa. Hoje, 2012, portanto, X anos depois, nós temos 900 mil clientes de voz. E, portanto, o Skype não foi nenhum tubarão, foi uma coisa que se usa, que muita gente usa, que é uma excelente inovação, mas se as empresas se dotarem também da sua própria inovação e se atacarem os problemas da maneira que o devem, os over the top podem, no limite, ser até negócio complementar para os operadores. Portanto, não vejo com pessimismo, vejo com prudência e acho que devemos olhar com... São novas oportunidades de negócio. São novas oportunidades, devemos vê-las com atenção, mas acho que se estivermos bem preparados em termos de rede e em termos de oferta como operador, acho que estamos muito mais tranquilos e podemos explorar isso como uma oportunidade e não com receios e medo de ameaça. Por outro lado, todos sabemos que a internet, como é tradicional dizer-se, mudou o mundo. Aliás, lemos recentemente o artigo que nos dizia que se a internet fosse um país era a quinta maior potência mundial, mas nos países também existem coisas boas e coisas más, o crime está presente também em todas as sociedades. Paulo, na Google, certamente que a segurança informática e a preocupação com tudo aquilo que corre à margem da lei é uma fortíssima preocupação. Estas redes de alta velocidade inspira-vos a mesma segurança que os sistemas mais tradicionais? São mais ou menos seguros? Preocupações nesta área? Não há diferença substancial para aquilo que nós já fazemos para combater essas questões e penso que a passagem do 3G para o 4G não vai haver que eu esteja a ver qualquer alteração substancial ou que seja de relevar. Eu só queria complementar a questão que o Rodolfo falou, da questão e do over the top. E há um fenómeno que nós temos assistido também na Google. Nós temos assistido a tudo isto, estes padrões de consumo que o Rodolfo referiu, a hora do almoço com os picos, a explosão dos tablets à noite, etc. Simultaneamente, há também a explosão do mobile ao fim de semana, e que é completamente complementar pela do mobilidade desktop. das pessoas ao fim de semana. Agora, há um fenómeno que nós estamos a assistir que é interessante e tem a ver com esta questão do over the top, que é o consumo de vídeo. Nós, no YouTube, surpreendentemente, o número de vídeos visualizados no último trimestre do ano passado reduziu-se. Porém, o tempo que as pessoas estão a ver vídeos online aumentou substancialmente. Aquilo que está a acontecer e que está a ser provocado pelos tablets é que as pessoas estão a começar a ver vídeo online
cada vez mais tempo e o tipo de conteúdos que estão a ver deixou de ser os vídeos de 2 minutos do bebê a cair da cadeira ou do gato a saltar da janela, mas conteúdos de maior duração, os mini-filmes e mesmo, se quiser, os próprios filmes de longa duração. A minha mulher tem uma conta nos Estados Unidos e passa o dia com o tablet a ver vídeos do iTunes em cima da rede da Zora. Eu tenho a Zora em casa, mas essencialmente torna-se de alguma forma complementar e, se quiserem, concorrente. Agora, este fenómeno do tablet que permite que as pessoas vejam vídeos onde quer que eles estejam, vai de alguma forma alterar aquilo que é o consumo destes meios no mobile e nos devices. Neste momento, o consumo é feito apenas com Wi-Fi. Eu estou convencido que aquilo que vai acontecer é que no momento que houver estas redes de nova geração mobile, o vídeo vai ser consumido através das redes móveis, nos tablets e nos telemóveis. Você vai ver, eu tenho muita... aposto com grande certeza que isso irá acontecer certamente. Pedro Afonso, partilha desta visão e também em matéria de segurança. Acha que neste momento existem sinais de maior preocupação? São os mesmos? Este tema pode dar asas à imaginação de qualquer um de nós e podemos navegar na maionese à volta deste assunto durante horas. Há 2 ou 3 pontos fundamentais que eu acho que são importantes nesta análise. Em primeiro lugar, eu há bocado falei do wall garden, portanto o over the top teria como conceito inicial precisamente partir os wall gardens tradicionais, em que os players tentam montar o seu portfólio de conteúdos para entregar ao consumidor. E, portanto, desse ponto de vista, o over the top, sim, está nesse caminho crítico. Vamos ver em que regiões do globo, porque é importante não pensarmos em Portugal, é importante pensarmos onde é que isso está a ser implementado e como é que está a ser implementado. Sabemos que há uma implementação com muito sucesso que é nos Estados Unidos, com o over the top, e temos que ver que similaridades existem noutras geografias com as mesmas características, nomeadamente o número de utilizadores que consomem o mesmo tipo de conteúdos, em inglês, e o número de utilizadores que têm acesso à banda larga também em simultâneo. E, portanto, com isso eu estou a dizer que há claramente uma massa crítica para haver um player na indústria que está a fazer o CRM daquele consumidor e, portanto, a garantir que tem uma relação com aquele consumidor numa base recorrente. Se nós irmos para a Europa, isso é completamente diferente. E, portanto, a Europa não é um mercado com 300 milhões de pessoas. Portanto, é um mercado com 10 milhões de portugueses, com 40 milhões de espanhóis, com 60 milhões de franceses, com 60 milhões de italianos. Portanto, não é um mercado com 300 milhões de pessoas. E, de alguma forma, existe aqui um tema, por um lado, legal, do qual eu sou desconhecedor, por outro lado, de dimensão de mercado, que faz com que o over-the-top não tenha o mesmo tipo de tração que tem no mercado americano. Acredito que, por exemplo, num Brasil ou numa Índia, seja possível o over-the-top vir a ter esse volume de informação. O que é que nós temos? Temos implementações de over-the-top dos players que já estavam na indústria e que tentam, de alguma forma, alargar aquilo que é o seu contacto com o consumidor. E, portanto, se os operadores de telecomunicações, em média, estavam na sala de estar das pessoas, e a sala de estar é um ecossistema muito próprio, porque provavelmente menos de metade dos homens aqui nesta sala escolheram a televisão que está em cima do móvel na sala, provavelmente são as senhoras que fazem essa escolha, portanto é uma peça que faz parte da mobília, tipicamente, e portanto aquilo que se faz na sala de estar, o tipo de conteúdos que se consome na sala de estar é diferente daquilo que se consome no PDA e diferente daquilo que se consome no meu ecrã pessoal. E portanto temos logo aí uma dicotomia. Por outro lado, tocou-se no tema do 4G. Portanto, o 4G não é mais do que uma extensão de complementaridade sem fios, não é? Àquilo que já existe hoje nas redes de nova geração cabeladas, com cabo, com fibra, etc. Noutras geografias, em geografias mais emergentes, como a Índia ou a África, muito provavelmente vai-se dar um salto, e agora ponho um bocadinho o chapéu nova base e pelo conhecimento que nós temos desses 2 mercados. Muito provavelmente há uma evolução direta para a banda larga móvel, portanto através do próprio 4G, sem passar pela casa da partida, que é precisamente a infraestrutura debaixo do chão das fibras. Portanto, isso muito provavelmente vai acontecer. Agora, não vejo, agora falando um pouco do tema de segurança, para o tema de segurança, os operadores móveis têm o SIM como um facto assumido, que é um componente importante no tema da segurança. Se olharmos para o 4G apenas como um nível físico de tudo isto que estamos aqui a falar,
Então a segurança é a segurança da internet que passa em cima do 4G e, portanto, estamos a falar de nada no final do dia sobre o tema segurança. Rodolfo Gruner, quanto ao merge televisão-internet, um grupo como aquele que representa, o céu é o limite em termos de evolução de conteúdos, para onde vamos? Sim, eu começava por fazer aqui uma pequena comentário sobre over the top. Sempre foi uma palavra que eu achei curiosa. Over the top, por cima do topo. Por cima do topo. O que é que quer dizer ao certo? Não sei se toda a audiência está totalmente familiarizada, mas no fundo é uma tecnologia que permite a uma estação de televisão como a TVI ou como a SIC fazer chegar os seus conteúdos de vídeo diretamente ao consumidor final de forma desintermediada. Acho que, resumindo, E bem resumido, exatamente. É uma forma de o transmitir. No passado, isto era absolutamente impossível. Portanto, sem um distribuidor como, por exemplo, a Zone, nós nunca conseguiríamos fazer chegar os nossos conteúdos diretamente ao consumidor final. Eu partilho um pouco da visão, portanto, o exemplo é bem dado, não é? Como o Skype vai tomar conta das comunicações, não. E o over the top também não vai acabar com o modelo de distribuição que existe hoje. Mas vai trazer novas oportunidades aos produtores de conteúdo, como, por exemplo, a TVI, para criar uma relação mais direta com o seu público e, no fundo, enriquecer a experiência. Eu acho que esta aqui é a chave para o over the top. Há alguns serviços muito bem sucedidos no estrangeiro, o BBC iPlayer é talvez o mais comumente referido. Em Portugal não existe ainda uma oferta over the top propriamente nestes termos, mas eu acho que, por exemplo, para a TVI, se o que nós fizermos for simplesmente pegar no conteúdo que está na emissão, na grelha, e o pusermos num tablet ou no nosso site, isso será relativamente pouco interessante. Aliás, os players de distribuição já têm os seus serviços. Onde é que nós podemos realmente conquistar aqui uma diferenciação e um valor adicional? É no tal enriquecimento do conteúdo. Vamos pensar num exemplo concreto do que é que isto pode ser. E eu vou pegar aqui na provocação que o Reginaldo fez logo no início, com A Tua Cara Não Me Estranha, que é, enfim, não sei se toda a gente vê ou não, mas é o programa líder de audiências naquele horário noturno, com uma esmagadora maioria sobre o segundo das suas plataformas. Portanto, pensamos que há espaço para as duas coisas, mas do nosso ponto de vista, como a estação de televisão, neste caso a TVI, claramente é uma oportunidade que deve ser endereçada e que encerra grandes oportunidades que nos interessam explorar. Muito bem, muito obrigado. Eu, antes de continuar aqui a colocar algumas questões ou premissas de reflexão, perguntava-vos, mais do que quaisquer perguntas, com uma plataforma e uma plateia tão qualificada quanto esta, se não há ninguém que queira dar o seu contributo. Questionar, interrogar, contrariar, que seria o ideal, até para suscitar o debate. Se alguém quiser participar, faça o favor, até para não monopolizarmos deste lado da mesa a conversa. Faz favor, se puder fazer, eu vou levar o microfone àquele senhor. Já agora, pelo menos para o meu conhecimento, por favor, identifique-se o seu perfil e o seu nome. Luís Filipe, Alcatel Lucent. Faz favor. Apreciei o debate, é um assunto que está em voga. Há 2 dias tivemos um encontro da APDC, onde tivemos a presença do Miguel Almeida, da Ótimos, e este tema foi abordado. Foi abordado em que, de facto, se discutiu a questão das redes, da evolução das redes e das receitas que têm vindo a reduzir relativamente ao tráfego. E um dos segmentos, ou uma das áreas onde o tráfego tem aumentado, exatamente é nestes over the top. E, portanto, esse gap que existe, digamos, entre a evolução dos dados e os custos que os operadores têm, tem vindo a aumentar. Portanto, como é que é pena que realmente temos aqui uma pessoa da Zone e que partilha da opinião que os tem vindo a ajudar os over the top, não termos aqui outra pessoa da área, por exemplo, do móvel, onde se quer evoluir para a 4ª geração, mais tráfego, mais capacidade, onde os preços das licenças não têm nada a ver com as expectativas que foram na área do 3G. Portanto, a questão que se põe aqui é como é que isto pode evoluir, aumentar o tráfego, não é? E sendo os custos, tendo vindo os custos a aumentar e, portanto, não havendo as receitas correspondentes e, sobretudo, motivado pelos conteúdos e os over the top, que não, ao fim e ao cabo, são as nossas scouts e que não pagam São as autoestradas de informação que também têm portagem. É uma excelente reflexão. Algum dos presentes quer deixar o seu contributo perante esta reflexão deixada pelo Alcatel? Gostava de fazer aqui um comentário.
E pegando novamente no exemplo, que acho que é aquilo que é sempre mais fácil de perceber. O ano passado tivemos um programa que era um reality show. Eu lembro nessa altura de ter tido várias conversas até aqui com o Paulo. Porquê? É um facto que, falou nisso há pouco, portanto, as receitas publicitárias têm vindo a descer, portanto, estima-se este ano uma redução na casa dos, eventualmente, 20%, é um pouco imprevisível. E, portanto, para nós, produtores de conteúdo, é muito importante encontrar novas formas de viabilizarmos os nossos negócios e a criação de conteúdos que possam continuar a interessar as audiências. Nós fizemos uma experiência o ano passado que passava exatamente por vender subscrições para poder ver o reality show em direto na net, através do computador. O que se passou foi que teve um sucesso surpreendente, diria até. Não teve mais sucesso exatamente por causa dos problemas de segurança e pirataria. O que se passava é que o conteúdo estava a ser também transmitido por um distribuidor de cabo e isso potenciava que, enfim, os piratas deste mundo o pusessem em streaming em outros sites gratuitos, onde havia publicidade, nomeadamente do Google e de outras empresas. Ora, isto para nós é um problema muito grande, porque nós tivemos o custo para produzir o conteúdo, nós estamos a tentar rentabilizá-lo e depois aparecem terceiros que proporcionam, no fundo, que esta pirataria se coloque. Mas, enfim, acho que não devemos ser fatalistas com isto, nem românticos. Temos é que encontrar formas de lidar. E, na altura, enfim, com a colaboração do Google, conseguimos, e através de também outros mecanismos que encontramos, conseguimos, de facto, parar não completamente, mas conseguimos limitar muito o estrago causado pela pirataria. E era evidente nos dias em que 2 ou 3 sites de pirataria iam abaixo, as subscrições subiam vertiginosamente. A pirataria voltava e as subscrições desciam. Agora, o tráfego estará lá. É importante encontrar formas de o rentabilizar e de o monetizar. Não é fácil, é um caminho das pedras, por assim dizer, mas estou seguro que existem oportunidades para o explorar. Já temos evidência sobre o tema, também queria dar o seu contributo. Sim, e agora pondo um bocadinho o chapéu de integrador Nova Base e respondendo diretamente à questão que coloca, que é como é que se apanham os carros nas SCUDs que não pagam portagens, como é que se tira uma fotografia à matrícula. Eu respondo da seguinte forma. Há hoje um trend de desenvolvimento tecnológico. Nuno Carvalho, posso dizer o que vou dizer a seguir. Há uma tecnologia disponível no mercado, que é a Deep Packet Inspection, que tende a tentar resolver esse tipo de questões, nomeadamente através da análise do tráfego que é feito na internet dentro do operador. E, portanto, se isso realmente tiver sucesso e tiver track record nos operadores, é uma forma de identificar e tirar a matrícula aos carros e depois arranjar ali um modelo de negócio que permita haver uma partilha de valor com base naquilo que é faturado ao consumidor final. Isso é algo que está a ser desenvolvido na indústria. A Cisco, e aqui falo um pouco como integrador Cisco, tem isso disponível no seu portfólio, mas isto não foi uma sessão de venda. Muito bem. Paulo Barreto, sobre o tema. Eu queria contrariar um bocadinho esta questão, porque existe muito esta ideia que as empresas de internet se aproveitam das redes para vender e para ganhar dinheiro e que não pagam aquilo que deveriam aos operadores ou aos fornecedores das redes e que não pagam aquilo que deviam. Isto é uma assunção completamente errada. Essencialmente, o que existe na questão dos conteúdos e das redes é um círculo virtuoso. Ou seja, as pessoas que subscrevem os serviços de banda larga, subscrevem porque têm acesso a determinados serviços e a uns determinados conteúdos. Vou-lhe dar um exemplo. Nós chegámos à conclusão, um estudo recente que a Google fez em França, que o YouTube representava, no inquérito que foi feito a várias pessoas, as pessoas diziam que queriam fazer o upgrade da sua rede para velocidades mais rápidas, essencialmente para poder ver o YouTube. 56% das pessoas, num determinado caso que nós estudámos, disseram que faziam um upgrade exatamente por causa do YouTube. Se não fosse o YouTube, provavelmente as vendas de banda larga deste operador francês não seriam as mesmas. Por isso, isto é um círculo virtuoso que tem vindo a funcionar. Os operadores web
criam os seus serviços de valor acrescentado, ou os seus serviços. As operadoras têm a possibilidade de vender os seus upgrades, de cobrarem mais pelos serviços. Quando fazem o upgrade à rede, novamente os serviços são melhorados por parte dos operadores de internet e assim por diante o serviço vai melhorando e quem ganha com tudo isto é o utilizador. Exatamente. Adriano Ao Neves. mesmo tempo, não, eu só tinha aqui Conclua. só uma nota que eu queria dizer. Ao mesmo tempo, espera aí que eu tinha aqui escrito exatamente o número, e agora isto falhou. Mas ao mesmo tempo, aquilo que nós temos assistido é que tem havido uma redução de custos também por parte dos fornecedores das redes. Custa-lhes cada vez menos fornecer larguras de banda mais elevadas e, além disso, os próprios utilizadores web pagam bilhões de dólares para manter a sua infraestrutura. Ou seja, os custos de infraestrutura não só são por parte dos donos das redes. Muito Há uma bem. partilha desse custo. Deixe-me que o Adriano Neves infira. Eu, primeiro que tudo, sobre o tema. não me queixo nunca de quem me força upgrades de velocidade para cima, portanto estamos ok, não nada a apontar, antes pelo contrário, quanto mais melhor. Eu acho que isto até agora tem sido interessante porque de facto nós temos um operador de triple play, temos integradores, temos mídia capitais, temos Googles e nós, quando estamos aqui a falar, acabamos por dar todos bicadas, não no mau sentido, nas áreas uns dos outros, porque isto começa a ser aqui uma interseção muito grande. Por exemplo, um dos méritos da Google, e que é conhecidíssimo e é legítimo, é de facto um ponto muito forte, é tudo aquilo, os analytics que a Google faz com a informação que tem e a maneira como consegue targetizar e customizar e ter a informação, perfis de consumidor, comportamentos, etc. Nós, que somos um operador de telecomunicações, que teoricamente vendemos pacotes triple play, nós já andamos na mesma guerra. As nossas caixas conseguem medir a que horas é que dá na casa do cliente, é que se vê aquele programa e conseguimos ver que numa assoalhada há mais programas infantis e que noutra assoalhada o comportamento de consumo como telespectador é o que nos dá para brincar com recomendações, que se é um passo que a indústria de televisão tem demorado um bocadinho mais a dar, é que se tu vês isto, tendencialmente gostarás de ver um programa com características idênticas, mas essencialmente também nos vai permitir, em termos publicitários, em termos de estudo do comportamento do consumidor, targetizar publicidade, dar mais retorno aos anunciantes, porque aquilo é trigo limpo, farinha amparo. Não temos aquelas dúvidas das audiências, essas polémicas todas. Nós sabemos que aquela caixa, àquela hora, está a dar aquele programa. E, portanto, de facto, há aqui uma série de interseções. Estava a ouvir o Rodolfo com aquele perfil dos tablets e dos smartphones e PCs, achei interessantíssimo, porque é uma coisa que nós também andamos lá perto e, portanto, sendo aqui indústrias ou áreas que parecem que são um bocadinho ao lado umas das outras, as interseções são tremendas e, no limite, o Rodolfo estava a falar há bocadinho dos over the top e do interesse, potenciais interesses que a TVI poderia ter em alguns conteúdos, e eu estava a ouvir e não estava, e também um bocadinho ligando àquela questão que fez, não estava estarrecido, estava a ouvir para ver até que ponto nós podemos encontrar, no limite, plataformas de entendimento. Ou seja, andamos aqui todos no mesmo barco, obviamente cada um com o seu negócio, e ao Paulo sempre puxar as velocidades para cima, agradeço. Mas uma questão que o Adriano agora aqui acaba de lançar e que, a meu ver, tem particular relevância, prende-se também com o facto desta visão semântica, ou seja, esta visão da web sintática estar cada vez mais descontinuada e podermos, através de uma web semântica, catalogar o perfil de determinado consumidor. Necessariamente levantam-se questões, não sei se de segurança, já vimos que até aqui está tudo bem, mas de privacidade ou da falta dela, que é uma questão que eu acho que não pode deixar de preocupar todos os players que estão no mercado. Como é que olham para esta questão da privacidade do consumidor? Enfim, porque todos nós, como há pouco se dizia, para além de sermos o que quer que sejamos, somos fundamentalmente e inicialmente consumidores.
E, portanto, também estamos do lado de cada barricada, quando não estamos nas nossas horas de trabalho. Portanto, como é que olham para estas questões? Há novas preocupações com a alta velocidade? Não há? Vamos ficar ainda mais escancarados do que aquilo que já estamos? Aliás, se o Orwell cá voltasse com 1984, era uma espécie de menino de couro, com aquilo que agora se vai conhecendo. Isto inspira-vos alguma reflexão? Passamos adiante? Eu acho que isso com o tempo passa. Ou seja, quando nós todos morrermos e os nossos filhos estiverem cá, isso já não vai ser um problema. Mas até lá... E já agora só não é nada que se acentue com as velocidades rápidas ou não rápidas. Será exatamente a mesma coisa. Hoje nós autorizamos em dezenas de aplicações, autorizamos se queremos que quem idealizou a aplicação quer que saiba onde é que eu estou ou não. É admissível que alguém saiba onde é que eu estou a clicar, cada um sabe da sua vida. E acho que com o tempo isto vai ser tão banal que essa questão da privacidade e porque é que agora estão a ver, acho que com o tempo vai desaparecer porque todos estamos expostos a um conjunto de devices que têm localizações, têm GPS e que têm vantagens e desvantagens. Nós também, na Zone, quando temos uns canais especiais, temos sempre a dúvida se na fatura pomos o nome do filme ou não. E não pomos. Compreendo. E, portanto, eu acho que não, isso com o tempo vai passar e as pessoas vão se libertar. Alguma visão discordante desta? Eu partilho mais ou menos desta questão da privacidade. Eu acho que há uns puristas da privacidade que gostam puxar por estes temas, mas se nós basta pensar as pessoas que em Portugal têm Facebook e aquilo que elas põem no Facebook, que dá para acreditar que há muito menos pessoas preocupadas com a privacidade do que parece. Além disso, a privacidade, ou aquilo que se partilha por exemplo, com a Google, pode ser um benefício para essa pessoa. Eu vou-lhe dar um exemplo. A Google lançou recentemente, há cerca de 15 dias, um novo sistema operativo de telemóvel, que é o Google Android 4.1, que eu já tenho instalado no meu telemóvel, e que tem uma funcionalidade que se chama Google Now. O que é que o Google Now faz? O Google Now, através da minha localização, através das minhas pesquisas, através da minha interação com o telefone, começa a adivinhar a minha vida. E começa-me a dar sugestões que são extremamente úteis, tendo em conta aquilo que eu vou fazer. Mas dê-nos um exemplo prático. Vou dar um exemplo muito prático. Eu estava em Paris a semana passada, fiz uma pesquisa no desktop, pelo voo de regresso, que é o Air France 1923, e 2 horas antes do voo, apareceu-me no telemóvel a notificação do estado do voo e fiquei com um cartão no telefone a dizer-me exatamente se o voo estava a horas e qual é que era o trânsito da minha localização até o aeroporto e quanto tempo é que eu demorava e se eu fosse transportes públicos, quais é que eram aqueles que eu queria apanhar. Se eu tivesse aterrado num país em que a moeda fosse distinta do euro, imediatamente, sem eu pedir, eu teria a informação de qual é que era a taxa de câmbio no momento. Não tinha que pedir. Ou seja, com base no histórico dos utilizadores, com base na informação que eu forneço ao utilizador, ao Google, a Google sugere-me determinadas informações úteis e que de uma forma bastante conveniente. Por isso, a Deus que o Paulo consultou um voo. Isso. Eu consultei o voo. Mas eu consultei o voo exatamente porque sabia, para testar, ver se isto funcionava. Por isso eu fiz a pesquisa Air France 1925 e 2 horas antes apareceu no telemóvel. Eu fiz a pesquisa no desktop. Agora, a Google leva este tema da privacidade muito a sério e nós deixamos que a privacidade seja gerida pelo utilizador. Nós temos uma área nas contas de cada utilizador em que o utilizador pode ver toda a informação que a Google tem sobre si e tem a possibilidade de a limpar. Por exemplo, outro exemplo do que o telefone pode fazer. Eu, por exemplo, se eu consulto muitas vezes os resultados do Sporting, professor do Sporting, e também vou almoçar à casa da sogra quando há jogos de futebol, se eu consulto muitas vezes os resultados, sem eu fazer nada, quando o Sporting está a jogar, tenho um alerta de qual é que é o resultado e como é que o jogo está a decorrer, sem fazer nada. Mas agora,
O Google sabe que eu sou do Sporting. O Google sabe onde é que é a minha casa. O Google sabe que eu vou apanhar um determinado voo. Está a violar a minha privacidade. Estou mesmo muito chateado. E há pessoas no Facebook a dizer que vão no voo, que vão não sei o quê, que vão à casa de banho. Pedro Afonso, mas... E para mim isso não é uma preocupação e tem jogado muito a meu favor. E neste caso são obviamente informações úteis, conforme aqui deixou exemplificado. Esta questão da privacidade também não lhe inspira particular... Repare, nós estamos sempre a falar da vida das pessoas. Discutir tecnologia é pouco importante, como eu comecei por dizer. E o ser humano tende a ter uma evolução natural com o meio que o rodeia. Também se diz que os bebés, a partir de certa altura, vão ter os polegares maiores. Portanto, o nosso polegar está a crescer. Portanto, da mesma forma que o nosso polegar está a crescer, nós também vamos perder o medo do tema privacidade na utilização destas redes. E é só isso que eu acho que... Por exemplo, uma grande iniciativa que este mês vai surgir novamente nos ecrãs de todas as casas praticamente, são as Olimpíadas de Londres, portanto, os Jogos Olímpicos de 2012, que certamente trazem grandes novidades ao nível das redes de alta velocidade. Aliás, se há um recorde que é batido nestes Jogos Olímpicos desde já é a transmissão da informação, que é dada em tempo real para todo o mundo, para todas as redações. Acho que o delay é 0,3 segundos face ao acontecimento, o que é de facto uma coisa inigualavelmente espetacular. Há novas oportunidades de negócio a nascerem com as grandes iniciativas desportivas, culturais. Rodolfo, como é que se consegue conjugar uma coisa com a outra? Novo mundo? Sim, há sem dúvida. Ainda hoje vi algumas notícias que falavam do fenómeno do Twitter, agora nos Jogos do Euro, que consecutivamente bateu os recordes de tweets partilhados sobre os jogos. Também levantou alguns problemas, alguns dos tweets que foram colocados, mas enfim, acho que aqui o dado mais relevante é a velocidade com que as coisas acontecem neste mundo. No que diz respeito à componente mais editorial, relativamente a esta questão da velocidade, obviamente que este é um ponto muito, muito crítico. Por um lado, obviamente, os publishers procuram distinguir-se uns dos outros pela qualidade jornalística e pela profundidade do artigo que dão, mas neste momento, inquestionavelmente, a velocidade com que essa informação chega é muito relevante e acaba por ser distintiva. Quer dizer, eu, se costumo ir ao site de notícias XYZ e gosto, habituo-me, não vou todos os dias, cada vez que vou lá ver uma notícia, ela já tinha aparecido primeiro num site ou não, mas ao fim de um tempo acabo por perceber. E se começo a chegar à conclusão que aquele site não me dá notícias tão rápido como os outros, isso vai ser um problema e eu posso acabar por mudar. Uma das coisas que temos feito a este respeito e que acaba por cruzar com o tema anterior da privacidade é interessante, tem a ver com a forma como utilizamos exatamente as redes sociais para fomentar e explorar, desenvolver um pouco também este negócio da informação e dos conteúdos. Nós, olhando, por exemplo, para o Facebook, também era aquela ameaça tremenda, gigantesca, nós temos vindo a fazer uma experiência e um percurso de tirar partido do Facebook. E hoje nós temos, em alguns dos nossos sites, cerca de 30% do tráfego tem origem nas redes sociais, que é interessante. Portanto, o exemplo concreto é, há uma notícia sobre qualquer coisa, a pessoa vê, faz o share, fica no mural, há 200 pessoas que veem, clicam, entram no nosso site. Portanto, é uma realidade que nós não podemos ignorar ou dizer não, queremos passar à margem. Não, é importante, temos é que saber tirar partido. Obviamente que eu prefiro que os meus espectadores estejam nos meus sites do que estejam no Facebook ou noutras redes sociais. Mas se eu conseguir usar o Facebook para trazer esse tráfego, é interessante. E há uma coisa que temos vindo a explorar, e este é o ponto que toca com a questão da privacidade, que é interessante. Há uma funcionalidade que tem vindo a ser explorada ainda de forma um bocadinho atómica, ainda não é propriamente massificada, que é o Social Reader. Não sei se... Social Reader. Uma coisa que já foi feita em alguns países, recordo-me ter estudado o case do Guardian, e em que é que consiste? Quando eu faço o registro num site, neste caso vamos supor, por exemplo, o Guardian, eu dou autorização ao Guardian para que quando eu vou ver um artigo, nem preciso de fazer share e ele vai parar ao meu mural. E aparece uma coisa no meu mural a dizer Rudolf Gruner leu este artigo. E, portanto, tem ainda mais esta capacidade potenciadora de trazer tráfego das redes sociais para os sites.
Nós, quando estudámos isso, lembro que temos tido horas prolongadas de discussão, mas isto será bom, não será? Porque às tantas eu fui ver, vamos supor que eu gosto de uma coisa embaraçosa, que obviamente não iria revelar, mas vamos imaginar, e eu vi um artigo, aparece no meu post, e de repente tenho vários amigos a fazer perguntas ainda mais embaraçosas sobre aquilo. Portanto, pensámos muito e acabámos por implementar, portanto, na rede de sites do Grupo Média Capital hoje essa opção está ativa, mas para os utilizadores aqui desta audiência que vão aos nossos sites não precisam estar preocupados porque fizemos de uma forma que, a nosso ver, é muito segura e que até agora não levantou qualquer espécie de problema. Primeiro, está sempre visível em todas as páginas dos nossos sites um ticker que diz a leitura social. Portanto, se em qualquer momento eu não me sentir confortável ou quiser tirar para ver o tal artigo embaraçoso e voltar a pôr, à distância de um clique está sempre visível. Por outro lado, ela só é ativada, portanto, esta opção de leitura social, no momento em que eu faço um determinado scroll no artigo e portanto, permaneço naquela página mais de X segundos. Portanto, são coisas que se pode fazer algum fine-tuning, que para nós são formas de ter a certeza que a pessoa, de facto, se fez ali algum envolvimento com o conteúdo, porque um fenómeno que acontece um pouco na net é que às vezes as pessoas entram numa página, se calhar lê o cabeçalho e saem. Eu não li aquela notícia, então porque é que estão a pôr no meu mural que eu li e em princípio me interessei por ela? Não faz sentido. Portanto, a conclusão que eu tiro é um pouco esta. As pessoas hoje estão muito à vontade com este tema. Fala-se muito disso, mas depois na prática as pessoas, é um pouco como foi referido, partilham quase tudo. Por um lado. Portanto, eu acho que faz sentido explorar um bocadinho esse tema, mas sempre com muitas cautelas, porque acho que aqui aplica-se um bocadinho esta regra de que um problema uma vez pode trazer um mar de chatices que depois é muito difícil de reverter. Portanto, sim, explorar, não acredito que seja um grande problema, mas sempre com muita cautela. Exatamente. Dos colegas de audiência, mais alguma participação? Como aquela que há pouco inspirou uma reflexão muito interessante. Algum de vós quer fazer o favor de nos dar o seu contributo? Como dizia o professor Castelo Branco nas vésperas do exame, há dúvidas, ninguém respondia, e ele dizia, dá gosto. Portanto, era uma turma super bem preparada. Uma das questões que eu queria também aqui trazer à colação, e numa perspectiva quase social, é aquela que se prende com o facto de que todos sabemos que o telemóvel é cada vez mais o centro tecnológico das nossas vidas. Está tudo confinado no telemóvel, é uma espécie de terceira mão, é o ícone do século XXI, sem dúvida nenhuma. Mas há aqui algumas questões enquilosadas que nos preocupam socialmente, desde o facto de continuarmos a não ter rede invariavelmente num conjunto de sítios muito significativo, até esta fada questão que tenho que carregar o telemóvel que não tenho bateria. Enfim, tudo questões que são estruturais de um device tão importante quanto o telemóvel. Nesta matéria esperam-se agora, numa visão prospectiva, alterações significativas. Que visões têm sobre esta área, ainda que não sejam propriamente construtores de hardware, mas quer dizer, o que é que aí vem, os tempos próximos? Será que daqui a 30 anos o Back to the Future também vai ter skates na altura sem rodas? O que é que acham? Que análise fazem dos tempos que aí vêm? Adriano, sua opinião sobre este tema? Eu, por acaso, em relação ao telemóvel, acho que nós temos uma relação muito particular com o telemóvel. Como consumidores, nós podemos ser consumidores de televisão, internet e voz e ver como um serviço caseiro. O telemóvel anda ali muito próximo da carteira, é um objeto nosso, muitas das vezes nem é do mesmo operador triple play que nós temos. É uma peça nossa a quem nós perdoamos tudo. Porque muitas das vezes, como disse bem, nós vamos no carro, cai a chamada, depois devolvemos, entretanto a outra pessoa está sem rede e há essas questões normais. Depois quando ligamos já está no voicemail, temos essas questões, mas nós perdoamos o telemóvel e acho que sinceramente vamos perdoar cada vez mais porque também a qualidade da cobertura do terreno dos vários operadores tem vindo a ser melhorada. Portugal também já não cresce, as zonas que estavam mal cobertas e que tinham potencial gradualmente foram sendo cobertas pelos operadores e, portanto, acho que a qualidade do móvel não vai ser um... eu acho que hoje já não é um issue em cima do perdão que nós lhe fazemos porque consideramos-lo é um nosso amigo. O telemóvel está numa guerra à parte, o telemóvel cai 10 vezes mais do que a nossa 20 vezes mais do que a nossa televisão, do que a nossa internet, mas nós perdoamos-lhe. Enquanto se me tiram a meio da novela, para quem gosta de novela, ou um jogo do Sporting, que eu naquela onda de sinergias que há bocado estava a ver e de bicadas,
sou um grande sportinguista mesmo também. Estou um bocado preocupado. À escala global, contratámos um indiano ontem e que me deixa aqui com algumas reservas, mas penso que tem a ver com isto da globalização e as redes de alta velocidade, e portanto chega à Índia rapidamente. Mas acho que essencialmente vamos ter, isso não vai ser um issue que refere, e vamos ter aqui um companheiro para a vida com cada vez melhor qualidade, sendo que não me inibia, não podia deixar de dizer que este telemóvel, que é um telemóvel de um operador móvel, no caso da Zone nós temos uma relação com a Vodafone, que tem uma rede MVNO, ou somos MVNO com a Vodafone. Este telemóvel, se me quiser dar um dia o seu número de telefone fixo, só para efeitos de amizade, eu consigo ligar para o seu telemóvel da rede fixa, com uma aplicação que a Zone tem, ligo do meu móvel a utilizar a minha rede fixa para o seu móvel a utilizar a sua rede fixa, e custa-lhe 0. Portanto, eu acho que isto é um aparelho fantástico mesmo, em vários sentidos, como móvel, mas também como fonte de... Informações adicionais no final, já sabem, está disponível certamente para os muitos interessados. Paulo Barreto, o que é que o futuro lhe diz, e a Google em geral, o que é que pensa que vai acontecer? Bom, eu partilho inteiramente com tudo o que foi dito em relação à evolução dos telemóveis. O que ainda me enerva e que eu ainda não perdoo ao telemóvel, que é a questão da bateria. Exatamente. Especialmente, foi um problema que surgiu, eu lembro que nós quando utilizávamos os Nokia, a certa altura já duravam 5, 6 dias, e com o aparecimento dos smartphones que utilizam muito mais rede e utilizam muito mais display, claramente é um problema que nós temos, que resolvemos com os carregadores por todo lado. Agora, eu acredito que o telemóvel vai cada vez ter mais utilidades. Quer dizer, começou por ser máquina calcular, depois passou para despertador, agora já é GPS, agora já é navegador. Enfim, eu acho que vai continuar a ser cada vez mais utilizado. A explosão dos smartphones está aí, quer dizer, as penetrações em Portugal temos cerca de 25% de smartphones, em Espanha já estamos, nos Estados Unidos já estamos acima de 50%. Eu acho que os smartphones dão-nos uma utilidade e um acesso à web, a possibilidade para utilizar os tais serviços de valor acrescentado. Esperamos que as redes, de facto, acompanhem esta evolução que nós temos assistido, as tais redes de quarta geração, que eu ainda não vi a funcionar, eu não sei exatamente qual é que é a cobertura que elas têm, mas estou convencido que a combinação do device, hoje em dia um telefone móvel tem o mesmo poder, ou a mesma capacidade de processamento que tinha um computador há 2 ou 3 anos. Claro. E se a lei de Moore se repetir, e nada nos diz que não vai continuar a repetir, vão continuar a aumentar as velocidades, vamos cada vez ter mais capacidade nas nossas mãos e vamos evoluir para outras funcionalidades que nós próprios não imaginamos. Mas claramente o telemóvel é para ficar. Eu até tenho alguns números que prevêem que dentro de 2 anos o telemóvel vai ser o primeiro ecrã em termos de utilização de internet. É dentro de 2 anos. Ou seja, não é um prazo exatamente. É um dado amanhã. Perfeitamente impressionante. Nós na Google que temos assistindo, de repente temos uma área de negócio nova que não existia, que é a publicidade mobile. Este ano estamos à espera que seja cerca de 7 ou 8 bilhões de dólares, uma coisa que não existia há 3 anos e de repente tem esta dimensão. A preocupação que nós temos é que vimos que de repente há um shift das pesquisas que eram feitas no desktop para o telemóvel. O tipo de anunciantes de telemóvel são distintos dos utilizadores ou dos anunciantes para desktop, são muito mais anunciantes locais e, como tal, estamos a fazer um shift da organização e a garantir que as nossas equipas de vendas acompanham os utilizadores que, no fundo, estão a mudar os seus hábitos. Mas, claramente, o telemóvel é o centro tecnológico da nossa vida. Pedro Afonso. E uma análise prospectiva também. O que é que aí vem? Telemóvel. As pessoas tendem a continuar a chamar a isto um telemóvel. Isto já não é bem um telemóvel. Até serve para fazer chamadas, não é? Até serve para fazer chamadas. Portanto, isto é um dispositivo computacional muito poderoso, integrado normalmente num ecossistema, numa plataforma. Ou seja, nós falarmos em telemóvel hoje é o mesmo que falar em televisão há 30 anos atrás. Quando nós falávamos, eu lembro-me do meu pai comprar uma televisão a cores.
Quando nós falávamos em ter televisão em casa, estávamos a falar de comprar um aparelho, de comprar um device. Quando nós falamos em telemóvel, hoje, estamos a resumir o aparelho a um telemóvel, no mesmo sentido é que estamos a resumir a televisão a um aparelho de televisão há 30 anos atrás. E, portanto, eu não gosto muito de falar em telemóvel. Gosto mais de falar num scene client ou num dispositivo computacional que, por acaso, faz chamadas e que está integrado numa plataforma. Isso também é expansível àquilo que é a disponibilização de conteúdos aos consumidores. Ou seja, hoje nós consumimos conteúdos integrados numa plataforma. Voltando ao tema da televisão, ao vídeo, como killer application das redes de nova geração, relembrando o nosso tema inicial deste fórum, se calhar há 15 anos atrás, quando se falava em televisão, falava-se em comprar um serviço que era ter um conjunto de canais, um buquê de canais ligados por um cabo, e portanto eu ligava o meu device a um serviço de cabo, depois avançou-se para o digital e depois avançou-se para o conceito de plataformas. E portanto o telemóvel vai, obviamente, ou o dispositivo computacional que eu trago no bolso, vai ter um papel preponderante no meu consumo de conteúdos atualmente. Mas eu detesto a palavra telemóvel porque isto já não é um telemóvel. Muito bem, Rodolfo. E repristinando a epígrafe da nossa conferência, Home, Entertainment and Play, cada vez mais se impõe aqui uma análise sua sobre esta epígrafe. O que é que vai acontecer lá em casa? Antes de ir ao tema de casa, acrescentava só aqui uma perspectiva diferente, acho que do telemóvel mais ou menos tudo foi dito. Acho que há uma perspectiva engraçada para uma estação de televisão, um produtor de conteúdos relativamente ao telemóvel e que tem mudado muito. Enfim, nós obviamente temos o desafio grande de continuar a fazer conteúdos com custos cada vez mais controlados. Hoje, mandar um carro de exteriores para cobrir qualquer evento é uma decisão que já tem que ser ponderada, não pode ser feita de ânimo leve. O telemóvel, na verdade, torna-se uma ferramenta de trabalho cada vez mais útil. Para determinado tipo de coisas, já basta mandar um jornalista e não tem que ir o câmara atrás, porque o próprio jornalista, com o seu smartphone, pode capturar um pequeno vídeo e mandá-lo imediatamente para nós e portanto, evitou ali uma operação mais complexa e mais cara. Por outro lado, também temos oportunidades engraçadas como os próprios consumidores. Há um fogo a 70 km do sítio mais perto, não temos alguém que possa ir lá. Obviamente que as pessoas querem saber imediatamente o que se está a passar. Vai levar 40 minutos a chegar a alguém lá. Até chegar lá alguém, nós podemos pedir às pessoas para nos mandarem fotografias, pequenos vídeos. Isto eram coisas que eram totalmente impossíveis. Acho que nem de perto nem de longe as estações em Portugal estão a explorar devidamente esta oportunidade, mas estou seguro que o futuro passará muito por aqui, porque temos que aproveitar as tecnologias, o que as tecnologias nos trazem de bom, também nos trazem algumas coisas de mal, mas o que nos trazem de bom para desenvolver o nosso negócio. Relativamente ao home entertainment, claramente há coisas que já são muito faladas, a fragmentação, não só dos canais, portanto, hoje em dia, no passado, quando eu era pequenito, só tinha 2 canais, depois 3, depois 4, hoje em dia, os meus filhos têm, se calhar, uns 200 canais, já lhes perdi a conta, nem sei, por um lado. Por outro lado, a fragmentação de devices, no passado era a televisão, era o elemento central da sala de estar. Hoje em dia, com o multi-devices, bom, em minha casa, no sofá, nós somos 5, chegam a estar 4 devices em simultâneo, e 4 porque o pequenito ainda é tão pequenino que ainda não tem direito, mas, portanto, é quase assustador. Mas eu acho que aqui a forma como eu vejo, enfim, novamente não gosto de ser fatalista, não quero acreditar que no futuro as pessoas vão ter televisões ligadas à internet com Wi-Fi só para ver o cão a atirar-se da janela. Isso vai acontecer seguramente, há evidências de que as pessoas querem ver isso. Mas também vão querer ver o professor Marcelo no Jornal da Noite ou vão querer ver outro tipo de conteúdos que as estações de televisão vão continuar a produzir. Isso vai passar muito pelo nosso engenho, pela nossa criatividade, quem produz os conteúdos, de encontrar formas de tirar partido destas tecnologias, das televisões conectadas e do 3D. Mas este broadcast yourself, no fundo, o personal media que falávamos, traz novas oportunidades de negócio, por exemplo, ao grupo encontram-se novas soluções de empregabilidade com novos nichos profissionais que se podem gerar? Sim, num programa de entretenimento podemos perfeitamente pedir às pessoas para fazerem algum conteúdo, portanto, user-generated content, que o partilhem connosco e nós depois, enfim, obviamente, utilizando algum filtro editorial, selecionamos aquilo que nos parece mais interessante para uma audiência alargada. Portanto, obviamente que isso é uma oportunidade interessante a explorar, portanto, o tal gatinho a saltar da janela
pode estar no YouTube, mas pode também ser potenciado por quem produz os conteúdos dentro da sua emissão, dentro da sua programação, para criar conteúdo que realmente crie um envolvimento mais integrado com os consumidores. Uma nota final, e antes de pedirmos ao Sr. Secretário de Estado para depois encerrar a sessão, recentemente encontramos aqui, pelo menos alguns de nós, e trabalhamos aqui um tema que também foi o mobile payments. Nesta matéria, e para terminar, algum de vós, Nova Base, por exemplo, alguma coisa a dizer sobre esta matéria, alguma evolução no mercado nacional e no mercado internacional? Em traços gerais? Não, a única nota, e falta se calhar aqui um operador móvel nesta plateia, e falo por conhecimento de cultura geral, porque não é uma zona que me é natural. Mas a ideia que tenho sobre isso é que há uma cadeia de valor que está montada, que está instalada, e, no fundo, essa cadeia de valor deverá ter que ser revista pela indústria de alguma forma, ou seja, isto de acordo com aquilo que leio nas notícias, etc. Portanto, não fundamentalmente é isso. Algum aporo No caso que se possa dar? A Google já desenvolveu a sua plataforma de mobile payment, que é o Google Wallet. Eu penso que uma das preocupações que as pessoas têm é questões da segurança. Em relação a isso, aquilo que eu queria adiantar é que os mobile payments, como estão pensados e a ser utilizados pela Google, são mais seguros do que a utilização de um cartão de crédito. Em primeiro lugar, tem uma encriptação que é feita pelo dono do próprio telemóvel, para se poder desbloquear o telemóvel. Tem o segundo nível de encriptação que é feito ao nível da aplicação. Em terceiro lugar, toda a informação relativa a códigos de acesso e de autorização estão encriptados e num chip específico do telefone que se chama Secure Element, e que só determinadas aplicações de grande confiança é que têm acesso. E, como tal, aquilo que nós achamos é que é uma área que vai, mais uma vez, adiantar serviços ao telemóvel. Nós vamos poder andar com o nosso telemóvel, com todos os nossos cartões de pagamentos no telemóvel de forma completamente segura. Agora, isso, mais uma vez, é um bocadinho independente das redes de nova geração. As redes que existiam são redes que já permitiam fazer isso. Neste caso, toda a informação está mesmo no telemóvel, não precisa sequer de rede para funcionar. Adriano, uma nota final? Não, só um ou outro comentário, não sendo operador móvel, e não vamos chamar telemóvel porque o Pedro não se sente à vontade, vamos chamar canivete suíço. Mas, essencialmente, por um ou outro exemplo que nós vemos de vídeos na internet, e há um muito giro na Coreia, da cadeia de supermercados da Tesco, em que as pessoas saem do metro, têm uns painéis numas paredes, porque vida ocupada, eu tenho pouco tempo, os asiáticos trabalham muito, ou pelo menos fazem questão de dizer que trabalham muito, mas eu acho que trabalham mesmo bastante. E portanto, eu fotografo o fiambre, as bananas, com o código de barras, e isso automaticamente é integrado na minha compra online e é-me entregue em casa. Portanto, o telefone, para além de tudo o que já faz, das sugestões, destes exemplos fantásticos que o Paulo deu, em que já me diz faltam 2 horas, eu vou estar atrasado, como é que eu vou, se for de autocarro, etc. O telemóvel, a partir do momento que tem câmara, tem potencialidades. O telemóvel, são os nossos olhos no mundo, no fundo. O Pedro vai-me perdoar, mas, portanto, este objeto tem umas potencialidades inexcedíveis e acho que vai gradualmente cavalgar para novas funcionalidades, até que um dia, isto tem um limite, mas já agora só um outro comentário adicional. Eu acho que no mercado de telecomunicações há sempre várias profecias, aquilo que vai acontecer há vários anos, e há muitas que são falhadas. Eu lembro-me das previsões para o número de telemóveis em Portugal há uns anos atrás, que falharam redondamente, porque Portugal foi um verdadeiro estouro. Nós, há 7 ou 8 anos atrás, estávamos a dizer que o PC ia destruir a televisão, ia-lhe roubar o seu espaço. Video Kill the Radio Star, lembram-se dos As televisões, na altura, eram uma espécie de roupeiros. Nós queríamos uma Sony que tinha uma profundidade brutal. Neste momento, as televisões são peças de design, têm esta profundidade. A alta definição veio para ficar, enquanto o 3D caseiro diria que é uma fantasia para brincar às vezes e para mostrar a amigos que se impressionem com estas coisas, mas a alta definição voltou a dar um poder enorme à televisão.
E, portanto, o que se passa é que a televisão, que parecia que tinha um destino um bocadinho mais negro, explodiu. Os tablets, que há 5 anos pura e simplesmente não existiam, ninguém sabia o que era um tablet, nasceram. O telemóvel que fazia chamadas, neste momento, já faz confusão aqui ao nosso colega de painel, que nós lhe chamemos telemóvel. O PC, no meio disto, é o mais vulgar, a gente já nem fala do PC. O PC é para quem tem que mexer no Excel e no PowerPoint, porque de resto usa o iPad, que é muito mais giro. E este estamos aqui a falar de mundo novo da tecnologia, como sabem. Bom, esta foi uma abordagem que aqui fizemos, muitas outras podiam ter sido possíveis. Eu particularmente satisfeito pela maneira como os nossos convidados interagiram com os temas. Queria agradecer-vos e, com o rigor cartesiano que caracteriza a PDC, dizer que encerramos este painel e imediatamente a seguir pedimos a sua excelência ao Sr. Secretário de Estado de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, não é? Ou talvez por uma ordem inversa, que o Dr. Sérgio Monteiro possa fazer o favor de encerrar esta mesma sessão e esta conferência. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Começo por agradecer à PDC o convite que me fez para poder encerrar esta conferência e, tal como eu tenho o hábito de fazer, quando chego mais tarde, aproveito as últimas intervenções que eu vi para pegar daí até a ideia que gostava de partilhar convosco. E fiquei muito satisfeito por sentir duas coisas. Este último painel discutia conteúdos e discutia de que forma é que as empresas, tal como do meu ponto de vista os políticos, devem ver a sua atuação, que é servir melhor a população que querem servir. Porque se a população não se sentir atraída, se os cidadãos consumidores de política, também de políticas e de percepções, não se sentirem atraídos com a forma como nós construímos as soluções, sejam elas a nível dos conteúdos, de redes de alta velocidade ou respostas políticas para os problemas, nós não vamos ter capacidade de progredir, quer enquanto nação nas diversas áreas e também nas comunicações. E, ao ter ouvido falar tanto de conteúdos, fiquei mais confortado porque me parece que o déficit grande que o país tem é sobretudo a nível dos conteúdos, não ao nível das infraestruturas. Caminhámos muito nos últimos tempos, criámos muitas condições. É uma situação que não é exclusiva deste Governo, e honra seja feita ao Governo anterior, porque decidiu algumas coisas bem a nível de infraestruturas, e por isso nós temos, no decurso dos tempos e de acordo com aquilo que foram as condições dadas aos operadores de infraestruturas e de conteúdos para investir, temos um país com uma das mais altas taxas de penetração de banda larga móvel da Europa. Temos, desse ponto de vista, muito a ensinar a muitos países que se dizem de ponta, mas que olham para Portugal como um dos exemplos. Temos também muito bons indicadores ao nível da cobertura de rede de alta velocidade de banda larga rural, e aí a aposta foi no sentido de dar penetração e capilaridade ao mercado português, e por isso nós temos hoje a infraestrutura que temos. E temos um conjunto de operadores que prestam o serviço e que permitem esta penetração e esta capilaridade. E nós, enquanto Governo, o que é que temos de continuar a dar? As condições necessárias para que o investimento seja possível. Temos, de facto, condições únicas do ponto de vista do trabalho que está feito, da infraestrutura que está montada, para liderarmos também o caminho ao nível dos conteúdos. E criar as condições significa olharmos para o mercado, percebermos os sinais e darmos os passos necessários para que o investimento, mesmo nestes momentos de crise, seja possível. O melhor exemplo disso foi o leilão 4G. Nós criámos condições para que o leilão tivesse sido um sucesso, para que os operadores que entenderam que era uma boa oferta de valor pudessem estar presentes nesse leilão, e somos hoje um dos países líderes, um dos 7 países que tem já a oferta de 4G consolidada na Europa.
E quando nós discutíamos com os potenciais operadores aquilo que eram os seus modelos de negócio, eles diziam-nos, bom, não será tanto na área do consumo individual, não será tanto na área das comunicações, mas será sobretudo na área dos dados, comunicação de dados, que nós vemos o futuro. E tudo aquilo que esteve aqui a ser discutido é comunicação de dados, é oferta de valor e de serviço a nível empresarial e individual aos clientes. E também estas matérias de inovação nos permitem poder dar passos em frente em setores onde não é tão óbvio que essa inovação hoje exista. E o facto de estar debaixo da mesma Secretaria também a tutela dos transportes nos permitirá, desse ponto de vista, dar o passo em frente. E eu gostava hoje de poder partilhar convosco que estamos a trabalhar num projeto inovador que permitirá a utilização de muito alta tecnologia, de plataformas já existentes, mas dar-lhe densificação de conteúdos para que seja simples de um comprador ocasional poder comprar o seu bilhete de transporte e fazer, se calhar, compras no supermercado e que possa ter um parking space e que possa fazer o aluguer do seu carro. Tudo isto condensado numa plataforma simples, tudo isto à distância de um clique. Isto significa que, também nas áreas de tutela dos governos, devemos saber dar o exemplo de facilitar a vida dos nossos cidadãos para que eles possam consumir aquilo que são os produtos que nós pomos à disposição. Se nós queremos que o Serviço Público de Transporte seja inovador e seja cada vez mais utilizado, devemos utilizar as comunicações, expertise que existe já de infraestrutura a nível nacional e densificá-la com conteúdos que facilitem a vida dos nossos cidadãos. Como sabem também, este Governo fez a alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas, um passo fundamental para todos os outros que demos a seguir. Adequámos o nosso quadro legislativo às regras que a União Europeia nos pedia e estamos agora a discutir com os principais agentes do setor de telecomunicações e todos aqueles que se quiserem juntar a nós nesta discussão, o mecanismo Connecting Europe Facility, Interligar Europa, que tem uma verba de apoio para investimento em redes e em conteúdos de cerca de 9 mil milhões de euros para os próximos anos. Portugal tem sido um dos países que lidera esta discussão a nível europeu. Tem sido dos países que, juntamente com os transportes e com a energia, tem dado mais contributos, quer no desenho desta nova ferramenta, que permitirá, em conjunto com os fundos de coesão e com os fundos dos empresários e das empresas, que permitirá alavancar a capacidade de investimento da nossa economia e, por isso, a geração de retorno económico, a criação líquida de postos de trabalho. É com esta discussão que se está a desenvolver agora na Europa e que permitirá que este investimento seja massivo, com o menor contributo possível das contas do Orçamento de Estado, porque, como sabem, a nossa capacidade orçamental para investir não é grande, mas é com nesta conjunção dos mecanismos da coesão, do Interligar Europa, fundos privados e fundos públicos, que nós seremos capazes de continuar a apontar o setor das comunicações como um dos setores de ponta no que diz respeito à investigação e desenvolvimento. É, por isso, muito importante continuar a criar estas condições. E estas condições discutem-se primeiro em Bruxelas, mas depois no nosso país. E é preciso enriquecer o diálogo entre as entidades governamentais e os agentes económicos, seja através das associações, seja individualmente todos aqueles que o queiram fazer, para que nós possamos continuar a estimular a procura, dando condições aos consumidores individuais e às empresas para fazer esse investimento. E eu termino relembrando, uma vez mais, que o Governo, ao criar condições, permite que o investimento seja uma realidade, permite que o setor continue a crescer, continue com uma saudável concorrência e continue a ser um dos setores de ponta na atividade económica do país. E nós precisamos de exemplos que liderem a modernidade que pretendemos imprimir a alguns outros setores, nas reformas que estamos a implementar, nomeadamente no setor dos transportes, trazendo a inovação que as comunicações já em muitos setores, em muitos momentos já aprofundaram, trazer esse caráter de inovação para outros setores de atividade, para que seja possível dar-lhe o cariz de modernidade que permita atrair novos utentes e que torne mais simples o esforço que todos os dias os portugueses têm empreendido de consolidar as contas públicas. Fico feliz, por isso, que a discussão tenha sido sobretudo centrada
dos conteúdos e já não tanto nas infraestruturas, e faço votos que este embrião de discussão, que agora continuará, quer em futuras sessões, quer na discussão com o próprio Governo, nos permita densificar as ofertas e, com essa densificação das ofertas, aumentar a procura, criação líquida de postos de trabalho e o contributo das comunicações. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Penso que foi um dia bastante produtivo, com as diferentes áreas em que se debateu. Começámos pela área do Live, depois fomos para a área do Learn, depois para a área do Work e depois para a área do Home. E conforme eu disse na sessão da abertura, foi uma conferência diferente do normal. Normalmente seria organizada por redes fixas de alta velocidade, redes móveis de alta velocidade, depois a parte de sistemas de informação ou integrador de sistemas e, por último, a parte de empresas associadas a vendas de equipamentos. Isso eu diria que é a forma antiga e ultrapassada de organizar este tipo de conferências, uma vez que nós temos que olhar muito mais para a forma como as infraestruturas podem virar, na prática, soluções para endereçar as necessidades dos clientes finais, sejam eles pessoas, indivíduos, sejam eles empresas, ou seja ele o Estado, no sentido amplo, ou a sociedade como um todo. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela presença do Secretário de Estado nesta conferência. Foi uma honra para a PDC e um bom dia. Obrigado.